Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus, porque hoje, dia 8 de janeiro de 2025, outra vez obedecemos a palavra do Senhor, no propósito de examinar suas escrituras. E o nosso devocional hoje passará pelo segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. E neles estão escritos: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou o Senhor, não se apartou de vós após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ao mergulharmos no devocional de hoje, convido primeiramente os irmãos que nos acompanham a lembrar lá da história de Acais. Da história de Acais. Acais, lá no capítulo 16, no versículo 7, está escrito o seguinte: E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Nós temos aqui um contraponto. O rei Acais, que governava Israel, ele, no andar dele, ele se coloca ali na mão de homens. Se coloca na mão de homens e confiança de homens. E nós temos o rei Ezequias, rei de Judá, que governava paralelamente o rei de Judá no mesmo período, em que a palavra do Senhor nos diz claramente que ele era um homem temente ao Senhor, confiava nele, e nele resistia toda a sua confiança. Quando eu paro para analisar a história de Ezequias, que muito claramente a Bíblia já nos disse ali no versículo 5, que nem antes dele, nem depois dele houve, nem antes dele, nem depois dele houve rei semelhante. O Ezequias, ele foi tão profundamente ligado ao Senhor que ele, além de andar no temor ao Senhor como outros reis fizeram, como outros reis de Judá fizeram, ele fez coisas que os demais não fizeram, como, por exemplo, ele retirou os altos. Lá no versículo 4 disse assim: Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques e fez pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, por conta até que ele disse de Israel, e lhe queimava incenso e lhe chamava de Neustã. O povo de Israel tinha o hábito de sacrificar em altares que eles criaram ali, eles criavam, vamos dizer assim, é quase como se criasse um altar dentro da sua própria casa, em locais específicos, e com isso eles deixavam de oferecer os sacrifícios no próprio templo. E isso não agradava o Senhor. E nenhum rei antes de Ezequias havia mexido nisso, nem tampouco naquela serpente, naquela simbologia da serpente levantada por Moisés. Ezequias foi lá e, vamos dizer assim, amor e temor ao Senhor e obediência à sua palavra, destruiu tudo. Então nós temos um rei forte e ligado ao Senhor. Mas em contrapartida nós temos o povo assírio, um povo de guerra e um povo conquistando muitos espaços, que havia se levantado contra Israel e durante todo o processo eles foram conquistando Israel a ponto de simplesmente nós olharmos lá no nosso devocional de ontem, eles praticamente dar fim à nação de Israel, as tribos, espalhando elas pelo território assírio. E a partir daí, já lá no ano 14º do rei Ezequias, não mais o rei Salmanassé, que governava a Síria, agora o rei Senaqueribe, ele avança sobre Judá para conquistá-la. E começa bem porque lá no versículo 13 diz assim: Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, aquelas cidades fortificadas, aquelas cidades que traziam segurança a Judá, o rei Senaqueribe, ele avança sobre ela, ele as toma e domina essas cidades. Então, para o rei Ezequias, ele começa a ter uma leitura diferente sobre, vamos dizer assim, sobre qual era o propósito do Senhor ali naquele momento da nação de Judá. E talvez esse pensamento ele possa ser justificado, porque quando a gente volta lá no capítulo também 17 do nosso devocional de ontem, no versículo 19, durante a queda das tribos do reino de Israel, nós temos escrito o seguinte: Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Ou seja, durante a queda do reino de Israel, há uma marcação também clara, mesmo reis servindo ao Senhor, sendo tementes ao Senhor, os reis anteriores, aqui há uma clareza dizendo que até mesmo Judá, ou seja, o seu povo, eles não faziam, vamos dizer assim, eles não guardavam de uma forma completa e sincera os mandamentos de Deus. Não guardavam. Mas a queda estava ocorrendo no reino de Judá, no reino de Israel, mas Judá foi colocado ali de lado. Mas lembrando-vos que sempre que há pecado, há juízo sobre esse pecado, em especial o juízo quando chega antes de que haja o arrependimento. Porque quando há o arrependimento, o Senhor esquece dos nossos pecados. Mesmo que haja consequências,
do nosso pecado, as consequências, por vezes, são as consequências naturais da vida, mas não é mais vamos dizer assim, uma justiça do Senhor, é uma consequência do pecado, é uma limpeza dele, mas não uma limpeza por ira, não uma limpeza por vingança do Senhor. E talvez esse entendimento tenha afetado um pouco o rei Ezequias, porque no sentido, Ezequias acaba, por exemplo, vamos dizer assim, se comunicando com o rei assírio e reconhecendo que as ações que Judá tem tomado, porque Judá também estava avançando sobre terras, principalmente sobre a terra dos filisteus, e tomando terras e se fortalecendo, essas ações ele considera, em algumas versões bíblicas, como se colocando diante do rei assírio, dizendo que pequei, né? Ele fala uma expressão pequei, outras ele usa outra expressão mais compreensível, que ele utiliza errei, ou seja, pequei ou errei, e ele pede para que o rei assírio retire-se de Judá, e que o rei Ezequias, o rei de Judá, ele se colocará à disposição para pagar ao rei assírio, vamos dizer assim, aquilo que lhe fosse cobrado, que é aquilo que lhe fosse imposto. E nesse processo o rei assírio se aproveita e exige do reino de Judá 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, o que corresponderia, segundo algumas versões da Bíblia, a 10 mil quilos de prata e 1.000 quilos de ouro, para que pudesse estabelecer, se retirar e a paz reinasse ali. Mas aí, nesse ponto, talvez haja uma falha de Ezequias, porque aqui, durante a Bíblia, durante a narrativa, nós temos, não há, por exemplo, um direcionamento que Ezequias, nesse momento exato, ele tenha consultado ao Senhor para tomar essa decisão. E essa decisão acaba, vamos dizer assim, dilapidando a casa do Senhor, dilapidando o próprio reino de Israel, o próprio reino de Judá, deixando ele, vamos dizer assim, mais frágil financeiramente. E não produz o resultado. Pelo contrário, faz com que a força opositora, a força assíria, se levante com mais agressividade contra o reino de Judá, pois o rei assírio direciona 3 dos seus melhores oficiais e com um grande exército que sai de Laquis a Jerusalém. E ao chegar lá, eles começam um processo de, vamos dizer assim, um processo de amedrontamento, um processo de manipulação mental, manipulação psicológica, impondo não somente o medo ao rei, como espalhando o pavor para todos ali, para todo o povo de Judá. Porque agora, dentro das portas de Judá, nós temos 3 oficiais representando um exército que tem conquistado. E aí, durante esse processo de conquista, eles começam a dissuadir Israel em diversos pontos. Primeiro, porque ele coloca Israel dizendo assim, olha, não adianta que palavras ou conselhos, ou seja, quando eu falo Israel é pelo hábito da gente tratar o povo de Israel, mas estamos tratando sobre o reino de Judá. Então, porque Judá não adiantaria vir com articulações, com palavras, porque as palavras não venceriam o poder militar, ou seja, porque a força bélica se sobreporia às palavras. Eles atacam também que não adiantaria ajudar, buscar apoio, buscar socorro no rei do Egito, porque o rei do Egito, além de ser fraco, não era confiável. O próprio rei do Egito poderia se levantar contra os judeus, contra o reino de Judá. Ele também atacou o Judá no sentido de dizer que Judá era um rei fraco, tinha um exército fraco, um exército que não faria frente nem ao mais fraco oficial do exército assírio, e o exército assírio colocava inclusive à disposição cavalos para Israel poder entrar em combate, desde que Israel no sentido de Judá, também eles tivessem homens capazes de montá-los, dominá-los e enfrentá-los numa guerra. Ou seja, ele vai depreciando todo o exército. E ali, aqueles 3 oficiais, eles haviam sido recebidos por 3 representantes do reino de Judá, que era Eliaquim, que era o mordomo, era o Sebna, o escrivão, e Joás, o chanceler. Ou seja, tinha um conselheiro, tinha o encarregado do palácio e tinha também o escrivão. Ou seja, essas 3 autoridades receberam e, preocupados, pediram para que o representante assírio, que no caso era o Rabsaque, que na verdade aqui ele é tratado como cargo e não como nome da pessoa, não é dito o nome de quem era esse oficial, que ele falasse em aramaico para que o povo não entendesse, já que ele falava em hebraico. Mas o Rabsaque, muito claro, como tinha um propósito de atemorizar o povo, ele levantou e falou com muito mais clareza na forma hebraica para que todos pudessem ouvir. E a partir daí, dele mostrar esses pontos fracos em relação a Judá, ele trouxe o temor àquele povo e disse o seguinte:
lá no 29, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar da sua mão. Ele, a partir de agora, ele pega o rei Ezequias e transforma ele num homem comum, um homem sem autoridade, um homem que não teria condições de liderar, um homem que é sua palavra e que é sua confiança no Senhor. E ele vai atacando tudo isso e trazendo. Só que ele chega a um certo ponto que ele deixa de atacar toda a nação e ele passa a atacar o Senhor. Porque durante o processo, inicialmente, ele diz o seguinte, olha, Ezequias, ele diz assim, ele diz, olha, o próprio Deus de vocês nos conduziu aqui para que fôssemos justiça sobre vocês. Em tese, o que esse oficial estava falando, em tese, efetivamente ele não mente, porque de fato o Senhor utilizava, e era a propósito do Senhor, era um propósito do Senhor. O problema é que eles não percebiam aí, que além de era um propósito do Senhor, mas talvez, muito certamente não era um propósito do Senhor, porque naquele tempo, quem governava sobre Judá era um homem verdadeiramente temente a Deus em sua confiança. E a confiança, ela é tão importante, a gente pode ir lá no livro de Salmos, por exemplo, o capítulo 112, versículo 7, e neles encontramos o seguinte, não temerá maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor. Na verdade, aqui os maus rumores já estão estabelecidos, não há mais nenhum mau rumor, aqui já é uma própria certeza, porque o inimigo se encontra à porta, se encontra bradando como leão, anda rugindo e criando temor àqueles que enfraquecem. Mas temos Ezequias, que é um rei que confia no Senhor. E sobre confiança, nós temos diversos salmos que podem confirmar, por exemplo, essa relação de confiança que a gente tem hoje como cristão, como fé. Ter confiança é ter fé. Aí nós temos, por exemplo, Salmos 9, 10, Salmo 20, versículo 7 ao 8, Salmos 31, versículo 14, Salmos 84, versículo 12, Salmos 40, versículo 4, Salmos 13, versículo 5, Salmos 118, do 8 ao 9 e diversas outras passagens para você que se encontra, por exemplo, com sua fé, com sua confiança abalada no Senhor. Então, Rabsaque, como todo homem arrogante, todo homem vaidoso, todo homem com um propósito perverso no seu coração, perde-se em suas palavras, Rabsaque sai do ponto de, vamos dizer assim, depreciar o homem, depreciar o povo, depreciar o próprio rei, depreciar seu exército, depreciar suas riquezas, depreciar suas, vamos dizer assim, suas parcerias, né, suas parcerias, e ele passa agora a depreciar o próprio Deus do Senhor. Porque quando ele diz o seguinte, no final do versículo 32 ele diz, não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Ou seja, o próprio rei, um servo do Senhor, um homem que confia, um homem que é reto, um homem que tem relacionamento, não tem autoridade para dizer para o povo, confie no Senhor, porque o Senhor nos livrará. E a partir daí, então, ele se levanta contra a própria santidade. E ele vai trazendo uma série de dizendo assim, olha, durante as nossas conquistas, em cada conquista, cada povo se levantava e apresentava o seu Deus como seu protetor. E todos eles caíram. Caíram o povo e caiu o seu Deus diante da força do exército assírio. O problema é que agora ele está falando do Senhor, aquele que é classificado como Senhor dos exércitos, aquele que tem a força, aquele que tem a onipotência, aquele que tudo cria e que toda a sua vontade se estabelece. Agora, ele se levanta ao ponto de desafiar o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus do povo judeu, dizendo que ele não teria a capacidade, ele não teria a força, ele não teria condições, nada nele seria possível livrar o povo judeu, o reino de Judá, da mão dos exércitos assírios. Diante de tudo isso, o povo põe-se em silêncio. Os oficiais do reino de Judá rasgam suas vestes em sinal de tristeza, mas uma tristeza muito, muito certamente baseada na confiança que eles têm no Senhor. Essa tristeza não é uma tristeza ligada ao povo por se sentir abandonado, mas certamente é uma tristeza porque eles sabem que cairá homens perversos que desafiam o Senhor, como todos que se levantam contra o Senhor cairão. Tá certo? Graças a Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, graça, abençoado seja o nosso dia, que tu esteja conosco durante toda o nosso dia em nossos corações. Que o Senhor nos cuide.